Oi, meu nome é Matheus, tenho 13 anos, gosto de desenhar e jogar Roblox. E sou gay. Oi, eu sou o Jean, tenho 12 anos, gosto de mexer no celular e sou bissexual. Sou o Ian, tenho 12 anos e sou gay. Sou o Arthur, tenho 10 anos e sou pansexual e passivo. Pode até parecer brincadeira, mas isso é mais real do que parece. Um estudo recente aponta que cerca de 1% das crianças entre 9 e 10 anos acreditam ser LGBT. Em 2023, 280 crianças deram início ao processo de transição de gênero na HC da USP. O número de jovens que se identificam como LGBTQIA+, é 3 vezes maior que na geração passada. Mas qual a explicação por trás disso? A sexualidade infantil é um tema polêmico, cheio de controvérsias, pois se trata de um debate que vai além do mero fenômeno virtual. É notável que há um crescente aumento no número de crianças que assumem sua sexualidade precocemente. Seria esse um reflexo de uma ideologia previamente estabelecida? Ou essa pseudo-aceitação não passa de uma moda extremamente problemática para o público infantil? Afinal, existe ou não essa moda? No vídeo de hoje, vamos discutir sobre esse tema polêmico, que gera debate até hoje. Então, já que você está aqui, considere se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos, e deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. A maioria das crianças se alinham com o seu sexo biológico no que diz respeito à identidade de gênero e sexualidade. No entanto, para algumas crianças, a combinação entre esses três não é tão clara. Isso é um fato. Por volta dos 2 anos de idade, as crianças começam a perceber as diferenças entre meninos e meninas. Antes dos 3 anos, já se identificam como garoto ou garota. Aos 4 anos, têm uma clara noção de sua identidade de gênero. E é nesse período que aprendem os comportamentos associados aos papéis de gênero, como brincar com brinquedos específicos para meninos ou meninas. Antes dos 3 anos, eles conseguem distinguir brinquedos de meninos e meninas e brincam com crianças do mesmo gênero em atividades específicas para cada grupo, como por exemplo, as meninas gostam de brincar mais com bonecas e casinha, e meninos com os soldadinhos e caminhões. Mas com qual idade descobrimos a nossa orientação sexual? Bom, estudos revelam que alguns adultos assumidamente homossexuais experimentaram a sua primeira atração sexual por pessoas do mesmo sexo por volta dos 8 ou 9 anos, mas outros pesquisadores concluíram que em média, aos 11 anos, esse desejo se desenvolve. Há uma variedade de pesquisas sobre qual seria a média de idade, mas a maioria indica que a idade varia entre 8 a 15 anos, pois sempre foi muito mais comum que adolescentes passassem por essa fase com mais intensidade, pois se trata de um período de descoberta, né? É super normal que a orientação e o desejo sexual se aflorem por volta dos 15 anos de idade. Porém, muitas crianças estão se declarando como LGBT, muito mais cedo do que o esperado, geralmente durante a segunda fase do ensino fundamental. Mas mesmo assim, esse fenômeno pode ser considerado um reflexo da aceitação social para a comunidade hoje em dia? Quais as possíveis explicações para essa nova onda? A primeira grande explicação é de que a aceitação social cresceu com o passar dos anos. Muito se deve pelas políticas de inclusão e respeito. Isso inclui desde a aceitação em nível familiar e comunitário até a garantia de direitos e oportunidades iguais na sociedade, o que era muito diferente nos anos 70 e 80, onde a homossexualidade era considerada uma doença mental. Na década de 90, a aceitação social de gays e lésbicas no Brasil e no mundo ainda era um desafio. Apesar de alguns avanços significativos, o preconceito e a discriminação continuavam presentes. Foi ao decorrer das décadas mais recentes que esse cenário começou a mudar.
Mas isso ainda não explica o fenômeno de forma clara, até porque o bullying e a homofobia ainda é bastante presente nas redes sociais. Oi gente, eu vim esclarecer uma coisa hoje muito maldosa que meus seguidores estão fazendo. Pois é, estão me chamando de gay que eu nunca dei sinais. Essa teoria pode até explicar a aceitação entre os jovens, mas e no caso da sexualidade precoce? Outra explicação bastante discutida é de como a influência midiática impacta diretamente no desenvolvimento de uma sexualidade precoce. Ela pode ser caracterizada de inúmeras formas, como por exemplo, o discurso ideológico intensamente presente em tudo que é tipo de mídia, fundido à sexualização exagerada. Inclusive tem um vídeo no canal sobre isso, corre lá para assistir depois desse, tá bom? Continuando, o discurso identitário se difunde nas redes sociais por meio de influencers, séries, filmes, games e inúmeras empresas que adotaram essa cultura woke, mais especificamente no discurso da comunidade LGBT. UVXZ. Um bom exemplo disso é o marketing excessivo do mês do orgulho. Quem aí não se lembra que há pouco tempo atrás, todos os cantos da internet ficavam da cor do arco-íris no mês do orgulho. Isso passava a ideia de que a sociedade estava caminhando para um cenário onde ser hétero era algo retrógrado e que a moda agora era ser gay. Mas como isso explica o número de crianças saindo do armário? No começo dos anos 2000, filmes e personalidades da televisão já adotavam um discurso de aceitação. Em 2013, ocorreu o primeiro beijo entre dois homens televisionado em uma novela da Globo. Em 2017, o primeiro beijo gay num episódio de desenho. Mas foi por volta de 2020 que o mundo passou por uma transformação drástica. E foi esse evento que impactou a forma de como as crianças se relacionavam com a mídia. A pandemia da Covid-19 foi um marco na história recente mundial, pois foi nesse período que vários conceitos essenciais para compreendermos esse fenômeno surgiram. Pelo fato de estarmos em isolamento social, os influencers ganharam bastante destaque. Foi nesse mesmo período que o TikTok e sua roleta de vídeos curtos alcançaram o seu auge. E foi justamente por causa do isolamento que as crianças foram passando mais tempo na internet do que com outras crianças fazendo coisas de crianças, né? E é a partir desse ponto de vista que a influência midiática no público infantil faz muito mais sentido. Para quem não sabe, o cérebro humano só se desenvolve completamente aos 25 anos de idade. Isso significa que até chegar lá, temos um longo percurso, o que torna mais fácil a influência externa na forma de como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Isso é um fato. É meio que óbvio, crianças e adultos em isolamento consumiam o seu tempo na internet e é lógico que isso impactaria a forma de como o público infantil iria se desenvolver nos anos seguintes. O discurso altamente difundido nas mídias, a exposição dessa ideologia a um público mais novo por meio de filmes, séries, influências e o número de influências assumidamente LGBT que surgiram nessa época foi imenso. Isso provavelmente contribuiu para que essa moda de se identificar com a comunidade fosse ganhando forma. Pensa comigo, meu pequeno gafanhoto. Crianças são muito mais influenciáveis, fato. Isso não dá margem para que essas crianças sejam impactadas por esse discurso. Crianças tendem a imitar seus ídolos, e quando esse ídolo, por exemplo, é o Carlinhos Maia, que é assumidamente gay, existe sim uma relação entre a influência midiática em todos os fatores e o aumento significativo dessa moda entre as crianças. Mas é claro que isso não é o bastante para explicar totalmente o porquê da questão. Existem outros fatores, como a criação, o ambiente, a influência familiar, que contribuem para que esse número venha crescendo. Muitas vezes, crianças, por terem mais contatos com grupos de gêneros diferentes, acabam adotando um outro tipo de comportamento. Um exemplo, um garoto criado sem muito contato com outros garotos pode acabar desenvolvendo um certo grau de feminilidade
feminilidade. O mesmo serve para uma menina que tem mais contato com meninos. Isso é óbvio, né? O meio influencia, podendo ou não contribuir para o desenvolvimento de sua sexualidade no futuro. Assumir uma sexualidade de forma precoce está diretamente relacionado na forma como a criança se enxerga sexualmente. Ou seja, para mim não faz muito sentido, já que por lei a resignação sexual é um crime. A partir daí, todo esse fenômeno se torna um problema evidente. Essas crianças sofrem bullying por não se encaixar e homofobia por serem do jeito que são. Inclusive, esse é um problema que persiste até hoje. Digo por experiência própria. Muitas vezes, essas crianças são apenas reflexo do ambiente em que vivem. E isso nada tem a ver com a sexualidade, mas o fato desse discurso ter sido replicado durante décadas até chegar ao ponto onde a heterossexualidade se tornasse algo banal, fora de moda. A identidade sexual acabou se distorcendo, fazendo com que essas crianças adotem uma orientação de forma precoce, simplesmente por uma tendência ou por se confundirem levadas pelo discurso, que foi se replicando como um vírus. Enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like e até a próxima.